Poliçada, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Poliçada de casa, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Sei lá que hora tu está assistindo essa aula. A gente começa agora nosso último encontro desse batidão de exercícios PF-PRF, onde a proposta é corrigirmos questões de prova CESP/Sebrasp, voltadas, claro, ao concurso da PF e da PRF. Já tivemos 2 encontros anteriores, as aulas 1 e 2, e hoje a gente encerra o nosso expediente nessa aula de número 3. Até a aula passada, corrigimos até a questão de número 42. Iniciamos, então, a nossa aula de hoje a partir da questão de número 43. Pega o seu material, então, é daí que a gente começa. Vamos em frente. Vamos lá, pessoal. Questão 43, a partir de agora, é só porrada no CESP. Vamos lá. 43. Em caso de licença por motivo de doença de enteado, de servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso, sendo retomado ao término do período da licença. Essa questão, ela trata exatamente das licenças previstas na Lei 8.112 de 90. E também, claro, do chamado estágio probatório, período em que o servidor, obviamente, é avaliado, até para que lá no final adquira estabilidade, sendo, claro, aprovado nesse estágio probatório. Quando a gente fala de licença, a Lei 8.112 cita diversas licenças. Ela cita a licença por motivo de doença em pessoa da família. Ela cita a licença por afastamento do cônjuge ou companheiro. Ela cita a licença para o serviço militar, a licença para atividade política, a licença capacitação, a licença para tratar de interesses particulares, licença para desempenho de mandato classista. Todas essas licenças que aqui citei estão listadas no artigo 81 da Lei 8.112. Ressalto que a partir do artigo 83, a lei trata dessas licenças individualmente, cada artigo tratando, e algumas licenças inclusive consumindo mais de um artigo devido às suas peculiaridades. Existe uma licença chamada licença por motivo de doença em pessoa da família. Ela está prevista no artigo 83 da Lei 8.112. E a pergunta que fica é, Mota, essa licença pode ser usufruída no estágio probatório? A resposta é sim. Existem licenças que podem sim ser gozadas durante o estágio probatório. Motivo de doença em pessoa da família, serviço militar, afastamento do cônjuge ou companheiro, atividade política e outras que no estágio probatório não podem ser utilizadas. Licença capacitação, mandato classista, tratar de interesses particulares. Tem licença que no estágio probatório, obviamente, não pode ser concedida. A questão aqui é outra. Repare que lá na questão de número 43, ele disse assim, em caso de licença por motivo de doença de enteado de servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso, sendo retomado ao término do período da licença. A primeira pergunta é, enteado é família para fins de licença? Sim ou não? Sim. Quem trata disso é o próprio artigo 83 da Lei 8.112. E o artigo 83 diz assim, poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva às suas expensas, e aí segue o texto da lei. Então, sim, enteado é família, sim, para fins de aplicação da lei por motivo da licença por motivo de doença em pessoa da família. Mota, essa licença pode ser usufruída no estágio probatório? Sobre estágio probatório, temos a previsão do artigo 20 da Lei 8.112. Mota, o que o artigo 20 da 8.112 diz para a gente sobre estágio probatório? Ele diz o seguinte, ó, artigo 20, parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e afastamentos previstos no artigo 81, 1º a 4º, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração federal. Aqui ele citou o número dos artigos. No artigo 81, inciso 1º, temos a previsão da licença por motivo de doença em pessoa da família. Então, sim, essa licença pode ser usufruída no estágio probatório. E o que acontece com o servidor quando essa licença é suspensa? Vai ficar contando o estágio? Não vai? Suspende? Não suspende? Olha o que o parágrafo 5º diz. Artigo 20, parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e afastamentos previstos nos artigos 83, já parou. O 83 é a licença por motivo de doença em pessoa da família. Então a pergunta é,
Para fins dessa licença por motivo de doença em pessoa da família, enteado é família? Sim. Essa licença pode ser usufruída no estágio probatório? Pode. O que acontece com o estágio durante o gozo da licença? Fica o quê? Suspenso. Portanto, ele diz aqui na questão 43, em caso de licença por motivo de doença de enteado de servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso, sendo retomado ao término do período da licença. O item de número 43, então, está certo, combinando o artigo 20, parágrafos 4º e 5º, com o artigo 83 da Lei 8.112. Tranquilo? Se cair uma questão sobre estágio probatório ou sobre licenças, cuidado, são pontos importantíssimos da Lei 8.112. Cá entre nós, ontem, eu já tinha comentado com vocês de uma sequência de artigos, não tinha? Já tinha pedido, dá uma papeirada nisso. Eu sugeri do 116 ao 142. Depois fiz uma pergunta sobre sindicância, ninguém respondeu. Aí eu falei, então aproveite, já emenda do 183, do 143 até o 182, se não me engano. Quer dizer, pedi para Silene coisa pra caramba. Sobre licença, quem ficou na dúvida nessa questão, peço a gentileza de dar uma papeirada a partir do artigo 81, todo o capítulo relacionado à licença. Se teve dúvida sobre o que pode e o que não pode no estágio probatório, devore o artigo 20 da Lei 8.112, posto que é de extrema importância. Todo mundo comigo até aqui? Então abrimos os trabalhos com a questão 43. A questão está certa. Vamos em frente. 44. A 44 diz assim, a demissão será a penalidade disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. 44, certo ou errado? Errado por quê? Espera aí, existe uma divergência doutrinária aqui. Está rolando uma... Você que está em casa, interrompemos a nossa programação. Há uma divergência doutrinária aqui. Repare que os mesmos órgãos que colidiram ontem, hoje estão colidindo de novo. Repararam, né? Repara, mais uma vez temos aqui uma divergência de opinião. Mas fica tranquilo, aluno do Mota não erra. Ele cria uma nova vertente doutrinária. Ok? O aluno está errado, não está errado. Meus amigos não erram, eles criam uma nova vertente doutrinária. A pergunta é a seguinte. Vamos analisar a falta. Ele disse o seguinte, o servidor se recusa a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. Veja só, vou dar o meu exemplo. Mota, quando era servidor público federal, real, é um caso real, eu era servidor do Ministério da Saúde. E onde eu fui lotado? Num hospital federal. Vocês concordam comigo que a pessoa que trabalha dentro de um hospital, ela tem que ter alguns cuidados diferenciados, naturalmente? Então, acho que o meu cartão de vacinação, logo que eu entrei, ele ficou mais atualizado que de muita criança que estava recém-nascida. De tanta coisa, verdade, real, porque, eu já tinha sido militar, tomo um monte de vacina. Aí depois ainda fui para o Ministério da Saúde, mais um monte. Se me chamasse para fazer os Avenger, eu estava dentro, estava imune total. Vamos imaginar a situação. A administração solicita que eu realize uma inspeção médica e eu, com medinho de agulha, falo, não, negócio de inspeção, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, tô assistindo nada. Igual umas pessoas da família, quando tu fala que tem que ir no médico, fala assim, não, tô assistindo nada. Pra quê? Chegar lá e descobrir que tem 2 semanas de vida? Tô assistindo nada, tá tudo bem aqui, ó. Consigo até ficar em pé aí, ó. Tá vendo? Tá tudo tranquilo. Se o servidor se recusa a fazer exame médico, inspeção médica, quando solicitado, qual a penalidade a ser aplicada? Aí surgiu a divergência. Tem gente dizendo advertência, gente dizendo suspensão. E gente influenciada pela resposta de vocês dois, que começou com a resposta dela e depois falou adversão, porque começou na advertência e foi para a suspensão depois que tu falou. Deixa eu pegar 8.112 aqui, não pode errar isso não. Já adianto que não é advertência, viu? Eu estou indo para o artigo 130 do 8.112, eu estou indo para o 130 do 8.112. Vou chegar lá hoje ainda, 130. Aqui, não, passei direto. Aqui, 130. Olha só, o 130 diz o seguinte, parágrafo 1º, será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Se eu me recuso a fazer exame médico quando solicitado, qual é a penalidade a ser aplicada?
suspensão. Só cuidado. A suspensão tradicional, e ontem a gente falou disso, a gente fez uma questão sobre suspensão. Foi inclusive a questão que suscitou aquele deverzinho de casa. Falei, galera, dá uma papeirada do 116 ao 142, que eu perguntei qual era a penalidade, um monte de gente errou. Lembra que eu perguntei, acho que ontem eu fiz essa pergunta, se não me engano. Eu perguntei quais eram as duas faltas onde o servidor, uma vez demitido, ficava 5 anos sem poder ocupar o novo cargo público federal. E ninguém respondeu, lembra disso? Isso está no 137, no caput. Então a gente tinha que saber. Hoje, mesma coisa. Veja, a suspensão, ela vai no máximo até 90 dias. Porém, no caso de recusa de fazer exame médico, a suspensão vai até quanto tempo? 15 dias. Artigo 130, parágrafo 1º. Artigo 130, parágrafo 1º da Lei 8.112. Legal? Não é advertência, é suspensão, mas não até 90, e sim até 15 dias. E um último detalhe. Se o cara cumpre a obrigação, cessa o efeito da penalidade. Exemplo, eu, Mota, fui suspenso por 10 dias, já que até 15, né? Então, fui suspenso por 10 dias em razão da recusa de fazer exame médico. Todo mundo comigo? Legal. No primeiro dia, não fui. Segundo, terceiro, no quarto dia que eu estava cumprindo a suspensão, eu apareço lá e faço o exame. Pergunto, cumpri ou não cumpri a obrigação? Cumpri. Cessa o efeito da penalidade. Legal até aqui? No caso, a reincidência de quê? Se a administração convocou, ele foi suspenso, por exemplo, por 10 dias e não apareceu. A administração vai convocá-lo novamente para que ele realize o exame. E se ele se recusar novamente, ele está novamente sujeito à suspensão. Ok, amor, mas vamos lá. São duas coisas diferentes. A primeira é, quando o servidor reincide em falta punível com advertência, cabe suspensão? Cabe. A advertência é como se fosse, fazendo uma analogia com o esporte, principalmente com o futebol. A advertência é um cartão amarelo. Se o jogador toma um outro amarelo, qual o cartão que ele toma? O vermelho. E quem toma cartão vermelho fica o quê para o próximo jogo? Suspenso. Então lembra disso. 2 amarelos me deixam suspenso. 2 amarelos me deixam suspenso. Ou seja, a reincidência em falta punível com a advertência dá suspensão. Isso é um ponto. Só que isso não tem relação nenhuma com a questão. A questão não fala de reincidência. A questão está falando o seguinte, o cara se recusou a fazer exame médico. Diretamente, qual é a penalidade? Advertência? Não. Suspensão até 15 dias. Então veja, você está certa quando diz, Mota, se o cara reincidir em falta punível com advertência, ele será suspenso? Será. Se ele for reincidente, ele será suspenso. Claro, observando o intervalo de tempo para que não apague da ficha. Cuidado com isso. Eu, Mota, pratiquei uma falta leve, fui advertido. 1 ano, 2 anos, 3 anos sem praticar uma nova infração, aquele registro da advertência apaga da minha ficha, cancela o registro. Então, se depois dos 3 anos eu praticar uma nova falta punível com advertência, eu não sou reincidente. Porque eu voltei à condição de primariedade, artigo 138 de 8.112 diz isso. Se eu sofro uma penalidade de advertência, 3 anos sem praticar uma nova infração, seja ela qual for, isso cancela o registro da penalidade. Ou seja, se depois de 3 anos eu praticar uma nova falta punível com advertência, eu serei advertido. Eu não serei suspenso. Não vai ser considerado como reincidência, porque eu retornei à condição de primariedade. Agora, eu aqui pratiquei uma falta punível com advertência. 1 ano depois, eu reincidi em uma falta punível com advertência. Suspensão. Então, está certo dizer que a suspensão pode ser aplicada no caso de reincidência em falta punível com advertência. Está certo. Mas isso não tem nenhuma relação com a questão. A questão diz o seguinte, ela diz qual era a falta praticada pelo cara. Ó, o cara se recusou a fazer exame médico. Qual é a penalidade? A lei diz diretamente, é a suspensão até 15 dias. Ok? Então, uma informação está certa, a outra informação está certa, só que não tem nada a ver com a outra. Ele não falou de reincidência na questão. Ele disse direto que era uma falta punível com suspensão. Fechado? Portanto, essa é. Mas falava em reincidência. Questão, eu só posso analisar a questão com a questão. Havendo a questão, traz pra gente. Ok? Pode ser, manda pelo direct, eu analiso lá. 44, portanto, meus amigos, item errado. Se o cara se recusa a fazer exame médico, a penalidade não é de demissão. Como ele diz aqui, a penalidade é de suspensão. Até quanto tempo? Não, 30 não. 15 dias. 15 dias. Ai, ai, ai. Segue comigo. Próximo aí. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos.
Tendo como referência inicial essas informações, julgue os itens a seguir acerca do controle da administração pública. Controle também é um assunto recorrente em provas do SESP. 45. O poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público, e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar ilegalidade em ato da própria administração. 45. Certo ou errado? Item certo. Repare, ele está falando de autotutela. Poliçada, autotutela. Conhecemos esse princípio aqui. O princípio da autotutela é o princípio que permite à administração fazer o quê? Rever os seus próprios atos. Essa revisão dos próprios atos pela administração, ela envolve dois tipos de controle. O controle de legalidade ou ainda o controle de mérito. No que consiste o controle de legalidade? A verificação da conformidade daquele ato com a lei. Isso é o que a gente chama de controle de legalidade. Já quando a gente fala de controle de mérito, estamos falando que o ato é legal, ok? Só que trata-se de análise de conveniência e oportunidade. Controle de mérito é valoração de conveniência e oportunidade de um ato legal. O ato é válido. Se ele tivesse vício, caberia anulação. Não é o caso. Então, isso permite, com base no princípio da autotutela, revendo seus próprios atos, realizando o controle tanto de legalidade quanto de mérito, permite à administração, então, anular ou revogar os seus próprios atos. Ele diz aqui, na questão, que o poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade. Parou! Quando se fala do princípio da legalidade, o que a gente está falando? De um princípio que prega a ideia de que a administração só pode fazer o que a lei autoriza, só o que a lei determina. Sendo assim, se o ato praticado é ilegal, a administração revê o seu próprio ato e percebe essa ilegalidade, ela, a própria administração, tem ou não tem a prerrogativa de anular esse ato? Tem. Então, a autotutela tem ou não tem também ligação com legalidade? Tem. Aí depois ele diz assim, e com a preponderância do interesse público. Parou. Existe relação disso com a supremacia do interesse público, com a preponderância do interesse público? Vamos pensar de linhas diferentes para seguirmos, para desaguarmos no mesmo lugar. Primeira delas, rever o próprio ato é ou não é uma prerrogativa? É. Rever o próprio ato é ou não é um meio especial de atuação? Sim. Então está ligado à supremacia. Outro caminho. A administração pode ou não pode revogar o próprio ato por entender que não é mais conveniente nem oportuno mantê-lo no mundo jurídico? Sim. Isso é ou não é uma medida de interesse público? É. Então, por esses dois caminhos, iríamos desembocar no mesmo lugar. Portanto, até aqui está tudo certinho. E depois ele diz, e pode ser exercido de ofício. Parou. A autotutela administrativa pode ser exercida mediante provocação de alguém? Pode. Alguém chegar para a administração e falar assim, administração, teu ato é bem ilegal. E eu posso provar, olha aqui o vício. Ela olhar aquilo ali e falar, caraca, ainda bem que você avisou, a gente não percebeu essa ilegalidade. Faz uma coisa, vamos anular o nosso próprio ato. Ela pode ou não pode, de maneira provocada, exercer a autotutela? Pode. Mas mesmo que não haja provocação de ninguém, se a própria administração identificar o vício, se a própria administração perceber que o ato que praticou é ilegal, ela própria tem ou não tem essa prerrogativa de invalidar o ato? Mesmo que não haja provocação de um terceiro? Sim. Portanto, esse item de número 45 está certo. Prova de 2018 da PF. Olha aqui, ó. Na boa, não é uma questão acessível? Ela só tem muita informação. Dava para dividir essa questão em três pratos diferentes. Mas, enfim, ainda assim, é uma questão tranquila. Todo mundo comigo até aqui? Dúvidas? Esse silêncio administrativo, para mim, é manifestação de vontade. Então, vamos à questão 46. A 46 diz... O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. 46. Certo ou errado? Se errado não vale. O errado prevaleceu. Certo ou errado? A predominância da turma está no errado. Tá, vamos por parte. Alguém gostou do exarado aí? Vamos por parte. Galera do errado justifica para mim. Não cabe controle judicial sobre o mérito de ato pela administração. Galera que sustenta o certo, sustenta, por favor. Obrigado pela... Opa, diga. Sim.
Ela disse, Mota, eu disse certo, mas eu já achei o erro, portanto, convalidei o meu ato administrativo. Convalidar significa suprir o vício existente. Uma resposta errada, quando depois emitida de maneira correta, o ato está convalidado. Okay? Sua convalidação está aceita. Aceita a convalidação. Portanto, questão 46 está errado. Cabe controle judicial sobre o ato discricionário? Sim. Esse controle judicial sobre o ato discricionário é um controle de legalidade. O poder judiciário não pode invadir o mérito de ato praticado pela administração. O poder judiciário pode, sim, realizar controle de mérito sobre um ato administrativo, desde que esse ato administrativo seja praticado por ele próprio. Atipicamente, o judiciário pode ou não pode desempenhar a função administrativa? Aí ele pode realizar controle de mérito sobre o ato praticado por ele próprio. Aqui não é o caso, porque aqui estamos considerando que o ato foi praticado pela administração pública. Portanto, não cabe. Honestamente, sei que a galera aqui de concurso, a maioria é mais cascuda. Poucos estão apenas começando agora. Alguns são mais rodados, já fizeram muita questão de prova, até outros concursos, ou mesmo na linha de polícia. Quantas vezes questões sobre controle giram em torno disso? O controle judicial sobre o ato administrativo e se ele alcança a legalidade ou mérito. Se você souber isso aqui, fatalmente tu pega a questão de prova. Geralmente a questão que envolve controle judicial está relacionada a essa questão da discricionariedade, da legalidade, do mérito. Cuidado com isso. Portanto, aqui na 46, ele diz, o Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública. Já está errado. Aí depois o que ele faz? Para tentar ludibriar, para tentar enganar o candidato. Gente preguiçosa que lê o início da questão e depois vai lá para o final direto. Sabe, gente? Gente que faz isso? Gente que quando começa a ler um livro, pula o capítulo falando assim, esse capítulo tá chato, vou ler o outro. Aí chega no final e fala, não entendi por que terminou desse jeito. Claro, pô, tu só leu o que tu queria. Óbvio, né? Óbvio, ler livro assim, meu filho, não tem como, né? Aí chega no final e ele fala, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade. Essa parte final tá certa. Porque realmente o judiciário se restringe à legalidade. Mas como ele vai se restringir à legalidade antes de invadir no mérito? Ou é uma coisa ou é outra. Não pode. Ele não pode invadir o mérito. A legalidade ele pode. Todo mundo comigo? Então, essa questão 46 está errada. Fala, guerreiro. Nem mesmo? O judiciário? Não, nem mesmo se ele for provocado. Imagine uma situação que envolva análise de discricionariedade, não no padrão da legalidade, mas analisando questões de conveniência e oportunidade. O judiciário é provocado. Aí você me pergunta, Mota, mas nem se ele for provocado? A resposta é, o judiciário só vai atuar mediante provocação, porque o judiciário não atua de ofício, ele vai atuar de ofício sobre o ato dele. Aqui a gente está falando de controle de um ato praticado pela administração. Necessariamente, o judiciário teria que ser provocado. E mesmo assim, ele não poderia invadir o mérito. Fechou? Todo mundo comigo até aqui? Fechado, poliçada? Dúvidas? Nada? Vamos em frente. Até agora tranquilo, hein? Nenhuma resposta assim, nossa, todo mundo divergiu, um ou outro só divergindo. Se Martinho da Vila estivesse aqui agora, diria, tá delícia, tá gostoso. Muito bom. 47. Ó, a 47 não pode errar. Pô, Mota, mas é prova de delta. Não interessa, não interessa. Tu já tá voando. Ó, 47. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento. Cara, essa questão é a cara de prova de segurança pública. É a cara da prova. Responsabilidade civil envolvendo questão prisional, detento. Ó, a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento. Esse não é o meu melhor lado. O meu melhor lado é o outro, hein? Mas tudo bem. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, em caso de inobservância do seu dever funcional específico de proteção. Certo ou errado? Certíssima. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Essa questão está tão bem redigida. Ela fala do dever específico de proteção, ela cita qual é a teoria, fala de uma situação fática, morte de detento, ainda cita a natureza da responsabilidade. Cá entre nós, tem uma cara de parágrafo de livro essa questão, não tem? Anota essa questão no caderno depois e grava essa premissa, beleza? Então, se o preso morre, o detento morreu dentro da cela, a responsabilidade é de quem?
Do Estado. Responsabilidade objetiva, pautada no risco administrativo, violação pelo Estado do dever específico de proteção. Por que aqui a responsabilidade é objetiva? Mesmo tratando-se de uma conduta omissiva. Por que a responsabilidade é objetiva aqui? Porque aqui não se trata de omissão genérica, e sim de caso de omissão o quê? Específica. Trata-se de situação de omissão específica. E qual é a particularidade que a gente encontra na omissão específica? Na omissão específica, o Estado funciona como agente garantidor da integridade física desse detento. Se o Estado não garantiu a integridade física do detento, então o Estado tem que ser responsabilizado. Quantas questões de prova vocês já não papiraram até aqui que falavam, por exemplo, do suicídio do detento? Quantas questões? Questões de prova que falavam que um detento matou outro detento dentro da cela. É nós, 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 aqui é nós. Cara, pô, é você mesmo, mano. Puf, morreu. Um preso matou outro preso dentro da cela. O Estado responde ou não responde? Responde. Omissão específica, violação do dever específico de proteção, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 49. Lá há essa previsão de que o Estado, obviamente, precisa garantir a integridade física, ok? Desse indivíduo. Então, há que se falar na responsabilidade baseada na teoria do risco administrativo, responsabilidade de natureza objetiva. Alguém me chamou durante a explicação. Fala, guerreiro. Nesse mesmo contexto, ele fugindo e matando uma pessoa. Para me perguntar isso, creio que você tenha lido o informativo 993 do Supremo Tribunal Federal, que tratou, então aqui já remete a esse informativo. Se minha mente não me engana, é o 993 do Supremo. Depois dá um Googlezinho aí no teu telefone, creio que você acha alguma coisa nesse sentido. Se o preso foge, se o preso se evade de uma unidade prisional, imaginemos o cenário. Todo mundo entendeu a pergunta dele? Um preso fugiu do sistema prisional. Durante a fuga, tem uma vovó varrendo a calçada. Está lá a vovó. Está lá o vovô jogando água na calçada e o preso entra na casa dele. Não vai lá dentro. Ei, moço, o senhor errou a sua casa. Para poder roubar o dinheiro da vovó e do vovô, o que o cara faz? Mata o vovô e a vovó, pega o dinheiro para se evadir. Vem cá. Essa conduta do indivíduo fugindo ali, sistema prisional, ela foi ou não foi praticada durante a ocorrência da fuga? Sim. Então tem ou não tem o nexo direto da fuga com aquele resultado danoso? Tem. O Estado tem que ser responsabilizado. Agora, vamos analisar um outro viés. Imaginemos o seguinte, o preso se evade, ninguém achou o cara. O cara evaporou. Alguns meses depois, esse indivíduo pratica um ilícito lá, sei lá no Nordeste, por exemplo. A gente está falando do Rio de Janeiro, você que está de casa, a gente nesse momento está aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, quase em frente à estação de Nova Iguaçu, ok? Aí o cara praticou um crime lá no Rio Grande do Norte. Vocês estão rindo? Só para avisar, os nossos alunos não são apenas do Rio de Janeiro, viu? Nós temos alunos do Nordeste, temos alunos do Sul, temos alunos do Norte. É porque não parece, você fala assim, não, deve ser só a galera, e deve estar falando para a galera de Mesquita que não chegou por causa da chuva. Não é não, é também para essa galera, rapaziada que saiu do Conjunto Cormorama, né? Ele não conseguiu chegar a tempo, né? Não é isso? Isso aí eu sempre falei do Cormorama, porque eu morei muitos anos no Conjunto Cormorama. Então, pessoal, nós temos amigos também fora do estado, tá? Então, veja só, lá no Rio Grande do Norte, meses depois, o cara pratica um crime, vai assaltar uma pessoa, matou a pessoa, latrocínio, matou a pessoa, roubo. Qual é o nexo direto entre a fuga e o crime que ele praticou meses depois? A família vai à justiça querendo ser indenizada, querendo ser reparada em razão da fuga do preso. Eu pergunto, qual o nexo direto caracterizado? Não tem. Então, a tua pergunta ela tem duas respostas, a depender dos elementos que ele te der na questão. Não, se o preso fugiu, o Estado tem que ser responsabilizado. Vai devagar, mano, não é assim. Você tem que analisar o contexto fático para que aí sim você consiga responder. Todo mundo entendeu a pergunta dele e a resposta que eu estou dando? São duas situações distintas. Então, se há um nexo direto da fuga com resultado danoso, tem responsabilidade estatal. Agora, se não tem, meses depois o cara pratica um crime, qual elo? A família, logicamente, a família vai dizer o quê? Pô, se o cara não tivesse fugido, ele não teria praticado esse crime. Só que o nexo direto não está caracterizado. Cadê o nexo de causalidade? Meses depois. Compreende? Nesse estado não dá. Se não estava, seria responsabilizado em qualquer situação. Quanta gente, por exemplo, não sai em razão de datas
em que a legislação permite que a pessoa saia e o cara não volta. Percebeu? Então existem situações, já aconteceu uma situação que a jurisprudência utilizou o termo, como é que foi? Fugitivo contumaz, foi a decisão judicial. Né? O cara fugiu, aí foi preso novamente. Acharam o cara e trouxeram de volta para o sistema prisional. Aí o cara fugiu de novo, pegaram o cara fugiu novamente, pegaram o cara, fugiu novamente. O pessoal chama de fugitivo contumaz. Acho que chama de contumaz porque quanto mais ele foge, mais pegam ele, né? Ele é um mestre na arte de fugir, uma besta na arte de se esconder. O cara fugiu pra caraca e toda hora pegava o cara, toda hora capturava o cara, trazia o cara de volta. E o cara foi beneficiado pouco tempo depois com progressão de regime. Imagina uma situação nesse contexto. O cara sai de lá e pratica um crime. Pode ou não pode ter, não estou falando que houve, eu não sou penalista, mas pode ou não pode ter havido um equívoco na análise da situação do cara? Quando você analisa a legislação relacionada à execução penal, à liberação, pode ou não pode ter havido um equívoco? O cara foge 10 vezes e é beneficiado quase que automaticamente com a progressão do regime. Pode ou não pode ter havido um erro na fase relacionada à execuções penais? Sim, aí o cara sai de lá, ato contínuo, pratica um crime. Entende? Cada situação é uma situação. Não dá para dizer assim, o cara fugiu, praticou crime, então tem responsabilidade. Isso for meses depois. Fechou? Na hora da prova tem esse cuidado. Excelente pergunta que tu fez agora. Joia até aqui? Segue. A gente corrigiu qual? A 47. Item certo, já falamos aqui. Omissão específica, responsabilidade objetiva. Vamos para a 48. A 48 diz assim. Os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria, que exercem funções administrativas, integram a União por desconcentração, componentes de uma hierarquia, fazem parte da administração direta. 48. Certo ou errado? Item certo. Quando a gente trabalha a parte de administração pública direta e indireta, eu tenho por hábito, aqueles que já assistiram essa aula teórica, eu tenho o hábito de fazer esse desenho aqui simbolizando a união. No âmbito do poder executivo, a gente tem aqui a presidência da República, e imediatamente abaixo, os ministérios. Tanto a presidência da República quanto os ministérios e demais unidades que aqui dentro estão são chamadas de quê? Órgãos. E há uma particularidade, porque os órgãos não possuem o quê? Os órgãos não possuem o quê? Personalidade. Jurídica. A União é órgão? É uma pergunta. A União é órgão? Não, a União é o quê? A União é o quê? Um ente, tá. E esse ente União é o quê? Pronto, amarrei pelos lados, agora ninguém vai me dar essa resposta de novo. Esse ente União é o quê? É um ente federado. Esse ente federado União é o quê? Uma entidade política, está começando a ficar muito melhor agora. Essa entidade política União, então, é o quê? Dotada de quê? Personalidade jurídica. Qual é a personalidade jurídica da União? A União é uma pessoa jurídica de direito público. Isso, a resposta era fácil, a pergunta é que foi difícil. Tipo, só errei porque não era a banca, era o professor fazendo a pergunta. Entendi. Muito obrigado por jogar a responsabilidade pelo erro na sua resposta sobre mim. Tá tranquilo, a gente acostuma. Tá tranquilo, ok? Estou magoado com você. Até o intervalo não quero conversar com você mais. Corta aqui, não quero mais papo contigo. Pois bem, queridos, ele começa a questão dizendo assim, os órgãos não dotados de personalidade jurídica própria. Parou. Órgão não dotado de personalidade jurídica própria. Tá certo isso? Tá certo, porque o órgão não tem personalidade jurídica. Que exercem funções administrativas. Parou. No âmbito do poder executivo, inclusive, a função típica do executivo é ou não é o exercício de função administrativa? Vocês aprendem na aula 1 de administrativo e constitucional, inclusive. Integram a União por desconcentração. Parou. Descom.
Desconcentração. A desconcentração se dá entre órgãos. É diferente da descentralização, que é entre entidades. Então eu pergunto, se está sendo instituído ministério, por exemplo, aqui dentro, órgão. Então aqui dentro você tem o quê? Desconcentração. Ok? Então até aí está certo também. Depois ele diz, calma, está acabando. Componentes de uma hierarquia. Pergunto, o componente de uma hierarquia. Aqui dentro há ou não há uma relação vertical? Ah, entre presidência e ministérios, por exemplo, sim. Depois ele diz, fazem parte da administração direta. Esses serviços integrados na estrutura da presidência da República, dos ministérios, eles integram ou não integram a administração pública direta? Sim. Portanto, todo o item de número 48, ok. Esse item está certo. Dúvidas até aqui? Nada? Ok. 49. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica. Enquanto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da República. 49, certo ou errado? Errado por quê? Não. Peraí. Está tudo palitado. Justificativa, eu ouvi 3 respostas diferentes. Não, peraí. O item está errado? Está. Todo mundo acertou. Legal. Mas eu perguntei por quê. Tem gente questionando a criação da autarquia. Tem gente questionando a criação da fundação. Tem gente questionando o decreto. Tem gente questionando a lei, dizendo que não é lei específica. Peraí, vamos devagar. Está tudo palitado. Peraí. Vamos por parte. 49. As autarquias. Parou. Corta aqui. Autarquia é pessoa jurídica? Fala, aham. Obrigado. Autarquia é pessoa jurídica? De direito? De direito público. Que atua de forma descentralizada. Criada para desempenhar atividade típica. Legal. Como é criada uma autarquia? Por lei específica. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. E um detalhe, essa lei específica, ela tem natureza de lei ordinária. Não é lei complementar não, hein? É lei ordinária. A autarquia é criada por lei específica. E essa lei específica, volto a dizer, ela tem natureza de lei ordinária. Depois ele diz, voltando a 49, enquanto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta, parou. Empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações integram a administração indireta? Sim ou não? Sim, integram. Assim como as autarquias. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, essas 4 entidades integram a administração indireta. Até aí está tudo beleza. Claro que aqui quando ele fala fundações, obviamente, a gente está falando de fundação pública. Podem ter sua criação autorizada, parou. Empresa pública. Segundo o artigo 37, inciso 19 da Constituição, assim como as empresas públicas, as sociedades de economia mista também, por exemplo, elas precisam de lei específica para que sejam criadas. Mas a lei específica não as cria diretamente como faz com a autarquia. A lei específica apenas autoriza a criação. Ou seja, depende de lei específica, mas a lei específica não cria diretamente, ela apenas autoriza a criação. Qual a diferença? Quando a lei específica apenas autoriza a criação, deve haver a inscrição dos seus atos constitutivos no registro competente. Em suma, tem que registrar a entidade. Lembro que se a fundação pública for de direito público, ela é uma espécie do gênero autarquia, portanto, criada por lei específica. Sendo assim, autarquia, criada por lei específica. Fundação pública, de direito público, criada por lei específica. Fundação pública de direito privado, lei específica autoriza a criação. Empresa pública, sociedade, economia mista, lei específica autoriza a criação. Aqui no final ele está dizendo que empresa pública, sociedade, economia mista e fundação integram a indireta
podem ter sua criação autorizada mediante decreto do presidente da República. Vem cá, quem autoriza a criação é o decreto? Não. Quem autoriza é quem? Lei específica também. A lei específica cria pessoa jurídica de direito público e autoriza a criação da pessoa jurídica de direito privado. Todo mundo comigo? Portanto, a resposta da número 49, em razão do finalzinho, ela está errada. Até aqui, dúvidas? Estou me perguntando nesse momento por que você está com a testa franzida e folheando essas folhas com uma certa voracidade. O que tu está procurando aí? Tá tudo beleza? Eu fiquei preocupado, cara, porque eu estou falando aqui, ele está... E assim, com a testa assim, como que diz assim, porra, tem alguma coisa aqui que não está fechando. Tá tudo certo aí, meu camarada? De verdade, cara? Posso ajudar? Não, de verdade. Tranquilidade? É? Beleza. Achei que tivesse alguma dúvida, se quisesse... Fica bom? 50. A 50 é daquelas que você levanta a mão para o céu e fala assim, cara, essa não pode errar. Ao mesmo tempo que eu digo isso, jogando a responsabilidade sobre você, eu pergunto, certo ou errado? O cara fica com vergonha de dizer porque fica com medo de errar. 50. A empresa pública difere da sociedade de economia mista. Parou! Na aula passada nós fizemos uma questão sobre diferença de empresa pública para a sociedade de economia mista. A aula passada já tem um tempo, foi ontem. A empresa pública difere da sociedade de economia mista no que se refere à personalidade jurídica. Aquela, empresa pública, é empresa estatal de direito privado. Esta, sociedade de economia mista, é de direito público. 50 certo ou errado? Errado. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Não é diferença. A diferença é capital, forma societária, ok? Foro processual, aí representa a diferença. O cafofo, que nós falamos na última aula. Isso aí. Até aqui, 50. Tranquilidade? Vamos em frente. 51. Soldado da polícia militar que no exercício... Alguém disse, aí. Muito bom, muito bom, muito bom. O senhor está fazendo o seu coordenador muito feliz hoje, senhor. Muito bom. Soldado da polícia militar que no exercício de suas funções cometer ato de improbidade administrativa estará sujeito à perda de sua função, à indisponibilidade dos bens, suspensão do seu direito político e ressarcimento ao erário. 51. Certo ou errado? Tá certo. Adivinha onde a gente encontra isso? No artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 4º, fala sobre os atos de improbidade administrativa. E como nós sabemos, consequências de ato de improbidade administrativa na Constituição, na hora da prova, para lembrar dos atos de improbidade, quais as consequências dos atos de improbidade, na hora da prova, é só lembrar da Britney Spears. Consequências de um ato de improbidade. S de quê? S de quê? Suspensão de quê? Dos direitos políticos. Isso aí. P de quê? P de perda da função pública. O I de indisponibilidade dos bens. O R de ressarcimento ao erário. Foi exatamente o que ele disse na questão. Só que a Constituição vai além. Tem esse S aqui que simboliza o quê? Sem prejuízo de quê? Da ação penal cabível. Para quem não lembra, esse sem prejuízo da ação penal cabível significa que a ação de improbidade não tem natureza penal. A ação de improbidade é uma ação de natureza civil, ok?
Significa dizer que se o cara pratica um ato de improbidade, se esse ato de improbidade, à luz da legislação penal, também for crime, ele não pode ser punido criminalmente via ação de improbidade. A ação de improbidade não é instrumento hábil para puni-lo penalmente. Você vai precisar de uma ação penal própria para que ele seja punido penalmente. A ação de improbidade é uma ação de natureza civil e não natureza penal. Todo mundo comigo? Legal? Dúvidas? Isso aqui, básico do básico, 37 da Constituição, já entupi vocês de dever de casa e o artigo 37 já esteve entre eles. Tenho certeza que todo mundo já deu o devido papiro, dada a importância desse instituto. Até aqui, dúvidas? Ok? O artigo 37 é aquele artigo que você precisa enjoar de ler. Ok? Estou falando sério, não é zoeira não. Aliás, veja a quantidade de questões do CESP, que o ponto de partida pelo menos é o 37, ainda que a resposta não saia dali. Algumas são respondidas pelo 37. Então, acho que eu não preciso nem recomendar a leitura mais uma vez, todo mundo já sabe do tamanho da importância desse artigo. 51, item certo. Até aqui, policiado, dúvidas? Nada? Avançamos então. Eu quero a 52. A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. 52. Certo ou errado? Qual a dúvida? Para quem disse certo, né? Você viu a leitura labial daqui de cima? Não, né? Galera do certo, justifica para mim, por favor. A galera do... Qual a dúvida? Nada? Essa questão, ela versa sobre isso aqui, ó. A descentralização administrativa. Quais são os tipos de descentralização administrativa que nós temos? Outorga ou delegação. É daqui que sai a resposta. Ele falou outorga e delegação, mas aqui ele não falou nenhuma das duas. Falou sim, porque existem outros nomes aplicados para essa descentralização. A outorga também é chamada por outros 3 nomes. Adivinha a pergunta que eu vou fazer? Quais são os 3 nomes que a doutrina utiliza para a outorga também? Ah, no ativo grilo não, porra, sacanagem. Vocês sabem, pô. Vai. Eu começo? Então tá bom. Descentralização administrativa por outorga. Ó, começa com TE e termina com técnica funcional por serviço. Boa, muito bom. Excelente. Técnica, funcional ou por serviços. Isso. Já a delegação é a que a questão está pedindo. A delegação também é chamada de descentralização por colaboração. Isso aí. Qual é o instrumento hábil para haver a outorga? A outorga é feita por meio de quê? De lei. A delegação é feita de que forma? Por meio de quê? Contrato ou ato administrativo, que foi exatamente o que ele falou na questão. Ah, Mota, mas ele não fala do contrato. Mas vocês repararam que na questão ele disse, por exemplo, ou seja, pode ser ato, pode ser contrato também. A outorga, você transfere o quê? Na outorga, você transfere o quê? A titularidade e a execução do serviço à pessoa jurídica. Já a delegação, você transfere apenas a execução do serviço, ou seja, a titularidade permanece com o poder público. Delegação, concessionária de serviço público. Aqui no Rio, Supervia, metrô, empresa de ônibus, são empresas privadas
que têm basicamente um contrato com o poder público e assumem a execução do serviço, mas o poder público mantém a titularidade. Agora, outorga, técnica, funcional, aqui a gente tem quem? Por exemplo, autarquias, como o INSS, o IBAMA, dentre outros. Então, não confunda outorga com delegação, aí a questão é apenas conceitual. Ele falou, descentralização por colaboração, está aqui. Ocorre, por exemplo, quando a administração por meio de ato, está aqui. Transfere execução de um serviço a uma pessoa jurídica, está aqui. Mas mantém a titularidade de serviço, está aqui. Na verdade, essa coluna vermelha toda aqui. A resposta da questão 52, item certo, alguns responderam de plano, outros deram uma pequena rateada, ainda assim conseguiram avançar. 52, item certo. Dúvidas? Nada? 53. O Congresso Nacional, com auxílio do TCU, tem competência para fiscalizar a legalidade contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da União mediante controle externo. 53, certo ou errado? Tá certo. Aqui ele mistura dois artigos importantes, o 70 e o 71 da Constituição. Aquela tarefinha de casa básica, 70 e 71 da Constituição, aquela papirada, por gentileza, já anote aí, 70 e 71 da Constituição, tarefinha de casa, aquela última papirada no 70 e no 71. O artigo 70 da Constituição fala exatamente sobre essa fiscalização. O 70 da Constituição fala exatamente sobre essa fiscalização. Vou colocar aqui o COFOP. Essa fiscalização é o quê? Esse C é de quê? Contábil. Esse O é de quê? Orçamentária. Esse F financeira. O O operacional. E o P patrimonial. Caput do artigo 70 da Constituição Federal, e ele fala ainda sobre o controle. E esse controle remete a 5 aspectos. A pergunta que eu faço é, esse controle alcança que aspectos? Controle quanto a quê? São 5, vai? Vamos, pessoal, 70 caput. Nada? Esse controle está relacionado à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receita. Então, esse controle previsto no caput do artigo 70 da Constituição está relacionado a esses aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Repare que é um controle que está mais relacionado mesmo à seara financeira propriamente dita do que um controle político. Obviamente, como a gente sabe, aqui no artigo 70 percebe-se a atuação do Congresso Nacional, Congresso Nacional esse que realiza controle externo. E nesse exercício do controle externo, ele recebe o auxílio do TCU. As competências do TCU
a gente encontra facilmente no artigo 71 da Constituição. Portanto, essa parte aparece bastante em prova. 70 e 71 da Constituição, são artigos porretas de prova. Deem essa papeirada. Se você não domina essa parte relacionada ao controle, todo mundo aqui na sala sabe que o Poder Legislativo não se limita a legislar, ele também desempenha atividade fiscalizatória. Então, importante conhecer isso. Esse controle legislativo ou parlamentar tem dois vieses diferentes. Ele pode ser um controle de legalidade, um controle político, né? Ou pode ser um controle financeiro. Um dos aspectos, agora sim, é a legalidade, a legitimidade, economicidade. Economicidade, acho que todo mundo já ouviu falar, relação custo-benefício, aplicação de subvenção ou ainda renúncia de receita. 70 e 71 da Constituição, anota aí para dar aquela papirada final, por favor, 53, item certo. Até aqui, dúvidas? Não é uma ajuda na fiscalização, é um controle direto, uma função fiscalizatória direta. Vou te dar um exemplo. Cabe ou não cabe controle do Poder Legislativo sobre a atuação da administração pública indireta, inclusive a atuação do próprio Tribunal de Contas? Vou te dar um exemplo. O artigo 71 da Constituição, ele fala da competência do TCU para apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração pública, exceto cargo comissionado. É competência também do TCU, por exemplo, realizar a análise da legalidade da aposentadoria. Você certamente se recorda que o ato de aposentadoria não é um ato simples, é um ato complexo. Então, para o ato se formar, você precisa de duas manifestações. Olha a necessidade de manifestação do TCU para que haja a legalidade da concessão da aposentadoria ou julgamento de ilegalidade. Isso é controle legislativo. O Congresso Nacional também tem funções dessa natureza, tanto de viés financeiro, que aí tem o auxílio do TCU, por isso que ele aparece, nesse caso, de forma mais destacada, como de forma política. Eu vou dar um exemplo de controle político externo realizado pelo Congresso Nacional. O artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. O que o 49, inciso 5º da Constituição Federal apregoa? Ele prevê o seguinte: compete exclusivamente ao Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem os limites do Poder Regulamentar. Ele fala ainda do limite de delegação legislativa, enfim. Vamos falar do Poder Regulamentar. O Poder Regulamentar não é um dos poderes administrativos. Permite ao chefe do Executivo expedir decretos e regulamentos visando garantir a fiel execução da lei. Imaginemos que o Poder Executivo edite um decreto regulamentando uma matéria e o Congresso entenda, e tem real prova disso, de que aquele decreto regulamentar extrapolou o limite do poder regulamentar. Cabe ao Congresso Nacional fazer o quê? Sustar aquele ato normativo. O que é isso? Controle legislativo ou parlamentar, ou seja, o controle que o Poder Legislativo está realizando sobre a atuação do Executivo. É controle externo, porque o controle externo está caracterizado como sendo de um poder sobre o outro. Nesse caso, o Congresso Nacional atuando sobre o Poder Executivo. Legislativo realizando controle sobre o Executivo, controle externo. É claro? Só que nesse caso não é um controle financeiro, é um controle político. Porque ali ele envolve a competência política propriamente dita do Congresso Nacional. Fechado? É um bom exemplo, inclusive com cara de prova. Essa questão já caiu em prova várias vezes. É um bom exemplo de controle externo, nesse caso, sob o viés político. Ok? Joia até aqui? Beleza? Exemplo de controle externo exercido pelo Congresso Nacional. Tá? Matamos, então, a 53. Vamos em frente. 54. A 54 diz: o presidente da República possui competência constitucional para dispor, mediante decreto, acerca de aumento de despesa na administração federal. Errado por quê? Aqui, ele diz: o presidente da República possui competência constitucional para dispor mediante decreto. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a Constituição deu essa competência ao presidente para dispor diretamente sobre decreto, sobre algumas matérias. Esse decreto, que decorre direto da Constituição Federal, ele tem um nomezinho. Ele é chamado de decreto autônomo. Existem duas matérias que a Constituição Federal permite que sejam dispostas mediante decreto.
Adivinha a pergunta que eu vou fazer? Quais são as duas matérias que a Constituição Federal expressamente trata como sendo possível que o presidente da República disponha diretamente mediante decreto? Vai. São duas. Extinção de cargo ou função quando vagos. E mais uma. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, criação ou extinção de órgão. Foi? Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, criação ou extinção de órgão. Ou ainda, extinção de cargo ou função quando vagos. Essas duas matérias podem ser dispostas. Ele disse aqui, o presidente da República possui competência constitucional para dispor mediante decreto acerca de aumento de despesa. Espera aí. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa. Parou. Pode aumentar a despesa por decreto autônomo? Não. Pode criar órgão público por decreto autônomo? Não. Pode extinguir órgão público por decreto autônomo? Não. Mas pode extinguir um cargo vago por decreto autônomo? Pode. Uma função pública vaga? Sim. Pode dispor sobre a organização e o funcionamento da administração, se não aumentar a despesa, criar ou extinguir órgão público? Sim. Joia? Artigo 84, inciso 6º, artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, ele trata lá diretamente sobre essa figura do denominado decreto autônomo. Ok? Então, essa figura do decreto autônomo está prevista no artigo 84, inciso 6º, a resposta da nossa questão 54, item errado. Dúvidas? Não. Aqui, essa alteração de texto ou alguma outra alteração que remetesse a isso aqui, sem que houvesse o diploma legislativo devido, estaria errado. Ok? Até porque a competência sequer envolve o Congresso Nacional aqui. Essa competência é do presidente da República. Isso aqui não tem relação nenhuma com a questão legislativa. Tá? 54, item errado. O 84, inclusive, deixa eu até colocar aqui, até para ficar bem evidente, para a galera de casa também saber a relação com a tua pergunta, o artigo 84, ele fala da competência do presidente da República. Compete privativamente ao presidente da República. Aqui ele está falando da chefia do executivo, não tem nenhuma relação com o legislativo aqui não. Ok? Seguiu. 55. Situação hipotética. Determinado Tribunal de Contas, para comemorar o aniversário de sua criação, realizará um evento, no qual está prevista a apresentação de renomado músico nacional. A assertiva diz, nessa situação, a contratação do referido músico configura de inexigibilidade de licitação, se tratar de profissional do setor artístico consagrado pela opinião pública. Inexigibilidade é prevista lá no artigo 25. Da Lei 8666 de 93, artigo 25, ele fala sobre a inexigibilidade. Uma perguntinha básica. Quando haverá inexigibilidade? Não quero exemplo, eu quero conceito. Não quero exemplo. Quando acontecer, não. Eu quero conceito. Inexigibilidade está relacionada a quê? Inviabilidade de competição. Isso aí.
inexigibilidade, inviabilidade de competição. Inexigível, inviável. Entenderam? É porque não tem como competir. Se é inviável, é porque não tem como competir. Inviabilidade de competição. O artigo 25, ele lista para a gente 3 situações de inexigibilidade, mas nem preciso dizer, não existem só essas 3, são as 3 que estão listadas na lei. Outras situações que caracterizem inviabilidade de competição, a inexigibilidade pode ser declarada, portanto o rol da inexigibilidade é meramente o quê? Exemplificativo. Já fizemos questão sobre isso. Perguntinha. Quais as situações, as 3, que a lei 8666 no artigo 25 narra para a gente? A primeira delas, fornecedor exclusivo de bem ou serviço, e fornecedor exclusivo vai competir com quem? Não tem com quem competir, só tem ele, exclusivo. Ainda, serviço técnico, profissional especializado, de natureza singular, com profissional ou empresa de notória especialização, ou ainda contratação de profissional de setor o quê? Artístico. Mas para contratar esse profissional de setor artístico, alguns requisitos devem ser atendidos. Quais são? Tem que ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, e essa contratação acontecer como? Diretamente ou através de quê? Empresário exclusivo. Tá claro? Então, diretamente, profissional do setor artístico, contratado diretamente ou por meio de empresário exclusivo, e o cara tem que ser consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Voltando na nossa questão, ele disse assim, ó. Determinado Tribunal de Contas, para comemorar o aniversário de sua criação, realizará um evento, no qual está prevista a apresentação de renomado músico nacional. A assertiva diz que nessa situação, a contratação do referido músico configura hipótese de inexigibilidade de licitação, por se tratar de profissional do setor artístico, consagrado pela opinião pública. É consagrado, ele falou aqui. É profissional do setor artístico. Pergunto, cabe ou não cabe inexigibilidade? Cabe. Portanto, a 55 está o quê? Certa. Ok até aqui? Dúvidas? Na dispensa, há viabilidade de competição. A diferença para a inexigibilidade é essa. Na inexigibilidade não tem como competir. Na dispensa, há viabilidade jurídica de competição, mas existem 2 situações distintas. Primeiro, a situação em que a lei obriga a dispensa, são as hipóteses de licitação dispensada. E as situações onde a lei faculta a dispensa, hipóteses de licitação dispensável. Então, inexigível, inviabilidade de competição. Dispensa, viabilidade jurídica de competição, mas, primeiro, a lei obriga a dispensa, licitação dispensada. A lei faculta a dispensa, licitação dispensável. Na dispensável, a administração pode dispensar ou não. Na dispensada, a administração é obrigada a fazer nada. A conduta é vinculada. Fechado, polizada? Pegou? Dúvidas? Oi? Beleza. Sobre a dispensa. Dispensável, artigo 24. Dispensada, alíneas dos incisos 1º e 2º do artigo 17. Nenhuma das duas está no 25. 25 é inexigibilidade. Cuidado com essa diferença. Portanto, questão de número 55, item certo. Volta a mão café? A gente volta então daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco para a gente continuar corrigindo as nossas questões.